leitora. Bem-vindo ao canal Me Livros, eu sou a Milena Aquino e aqui eu falo de livros e leitura para você, quarentão, que quer começar esse hábito. Nunca teve e quer. E o melhor, sem contar páginas. Aqui eu não fico contando páginas. Falta tanto, eu tô na página tanto, a gente vai pra página tanto. Não, não fico. Então vamos lá. O Despertar da Senhorita Prim é um livro de ficção. Tá aqui na minha mão. Hoje não é a resenha do Despertar da Senhorita Prim, não é. Mas é uma parte do livro que tem tudo a ver com leitura. E eu quero compartilhar aqui com você. Eu trouxe 4 trechos desse livro pra gente conversar sobre leitura. Eu confesso, são trechos de sacudida no nosso pensar sobre leitura. Então vamos lá. Eu tenho vivido sensações e experiências muito diferentes com essa ficção. E eu confesso para vocês que eu tô gostando. Eu sou uma leitora quanto mais de livros de não ficção. Mas eu tô entrando nesse ramo, eu confesso. A história que eu contei da minha esposa, gente, com outras palavras e com relação à leitura, tá dentro deste livro. Ficção é um texto escrito para lembrar de coisas e para que nós imaginemos coisas. O que eu contei hoje sobre a minha vida foi uma lembrança que eu tive ao ler essas páginas. Não é exatamente a mesma coisa, mas é para dar um exemplo do que eu vou ler agora. Então vamos ao primeiro trecho, o primeiro dos 4. Eu vou dizer para vocês que o último é o mais impactante e é o que mais tem a ver com a história da minha esposa que eu contei aqui para vocês. Está acontecendo um diálogo entre a senhorita Prim e as crianças que estão no local de trabalho da senhorita Prim. Neste momento, a senhorita Prim está cuidando deles, mas não é a função dela. Ela ficou um trecho com as crianças e rolou esse papo. Olha o papo. A bibliotecária conteve o sorriso. Por que ela conteve o sorriso? Porque uma criança perguntou para ela: a senhora conhece esse livro? Aí ela respondeu: eu o li e também o estudei. Aí a criança perguntou: estudá-lo? Por quê? Se é apenas um livro infantil, exclamou Térceres, de olhos arregalados. Veja, eles comentaram de um livro, a senhorita Prim chegou e falou assim: não, eu não apenas li, eu estudei o livro. Eu estudei o livro. Veja bem, esse foi o primeiro trecho e eu queria dizer para vocês o seguinte: quantos livros você já pegou na sua vida aí para estudar? Você estudou, devorou. Não vamos separá-los nesse momento por livros de ficção e não ficção. Esquece essa parte. Vamos pensar só no livro. No livro. Eu confesso para vocês que a minha tendência na leitura é ler e estudar o livro. Mas quando você lê Senhorita Prim, o Despertar da Senhorita Prim, você lê esses diálogos, você começa a se perguntar: meu Deus, será que o que eu fiz a vida toda tá errado? Você tá se perguntando? Porque a conversa vai se desenrolando. Olha só o que tem. Segundo trecho, que eu vou dizer pra vocês, que não dá pra eu ler o trecho todo, né, gente? Mas eu separei 4, então vamos pro segundo trecho. O segundo trecho é: a criança conversando com a senhorita Prim diz o seguinte: nosso tio disse que fazer isso com livros é destruí-los. A senhorita Prim disse que não só lia, mas estudava livro. Ele diz: nosso tio diz que fazer isso com livros é destruí-los. Assinalou Septus, finalmente. Ele odeia tudo que é análise de texto. Nunca nos obrigou a fazê-lo. Olha isso. A criança está falando: olha, senhorita Pri, a senhora não deveria ter lido e estudado esse livro, não. A senhora não deveria ter feito isso, senhorita Pri. Pensa bem. Eu, quando li essa frase, eu fiquei assim, besta, pasma, desconjuntada. Porque, como assim? Então a criança vai dando uma aula para a senhorita Prim e você vai imaginando as sensações, as reações do rosto da senhorita Prim ao ouvir essa criança dizendo: o que é análise de texto? Análise de texto, nosso tio nunca nos obrigou a fazer.
Agora vamos para o terceiro trecho que eu separei com vocês. E esse trecho é o que mais se conecta com a história que eu contei no início, que é a história minha e da Ana sobre um evento. Sabemos muitas partes de poemas e histórias de cor. É a primeira coisa que fazemos com todos os livros. Disse Téresis, com voz suave. Mas ele diz que é assim que se apresenta, que é assim que se aprende a gostar de livros. O que tem muito a ver com memória. Ele e o tio, ele diz que quando os homens amam as mulheres, sabem de cor o rosto para lembrá-las delas depois. Fixam a cor dos seus olhos, a cor dos cabelos, se gostam de música, se preferem chocolate ou biscoito, como se chamam seus irmãos e escrevem em diários, ou se têm gatos. Vocês estão percebendo o que essa criança falou para a senhorita Prim? Falou assim, olha, quando o nosso tio nos ensina sobre livro, ele fala, vocês precisam prestar atenção nos detalhes. É como se fosse um homem ao olhar para uma mulher. E aí, ele olha tanto que ele decora esses detalhes. Lembra que eu falei que a Ana, quando foi me visitar, na primeira vez lá em casa, ela já chegou com a garrafa de vinho, do vinho que eu gostava. O que ela fez? Ela observou todos os detalhes. Ela apreciou e gravou. E ela faz isso até hoje. Essa narrativa que os meninos falam, que o homem da poltrona, né, faz. E aí a senhorita Prim vai ficando boca aberta e vai ficando surpresa. E aí eu separei aqui o outro trecho para vocês. Ela fala assim, com os livros é o mesmo, continuou Téresis. Olha a aula que o menino dá para ela. Na aula aprendemos partes de cor e as recitamos de voz alta. E depois lemos os livros, discutimos e então voltamos a ler. A bibliotecária cuidadosamente tirou o casaco e sentou-se no banco. Portanto, seu tio acredita que os livros devem ser apreciados e não analisados. Aí o garoto responde, sim, mas não diz isso só dos livros. Também diz das músicas, das pinturas. Olha isso. Aí eu te pergunto agora, você tem analisado ou apreciado livros? Ah, Milena, é muito parecido. Se você prestar atenção, não é parecido. Não é parecido. Uma coisa é analisar livros, outra coisa é apreciar livros. Quem aprecia livros fica como alguém diante de outro alguém, apreciando os detalhes, para decorar os detalhes e falar sobre os detalhes. A apreciação, exame valorativo, avaliação, julgamento, opinião moral, análise, separação de um todo em seus elementos ou partes componentes, estudo pormenorizado de cada parte de um todo. Quem está no ato de apreciar, está no ato de absorver uma imagem, um texto e ficar dando valor àquilo. É como a imagem de um homem diante de uma mulher, como o trecho diz, e é como a imagem que eu te falei da Ana comigo, em eventos que a gente ia, em momentos que a gente se encontrava, e ela observava detalhes. Apreciar livros é diferente de analisar livros. E aí, Milena, o que a gente faz? O que a gente precisa fazer na hora da leitura? Eu vou te dizer, meu caro amigo, tudo está ligado com o que você precisa fazer. Se você precisa fazer leitura de livros, não ficção, como o Mortimer Adler diz, você vai ser o médico dissecando, o médico partindo no atendimento do pronto-socorro, com precisão lá dentro. Se você quer
ler um livro de não ficção para diversão da mente, relaxamento da mente, você vai apreciar essa obra diante de você e deixar um impacto dela na sua mente. E aí você vai apreciando aquilo e dando valor àquilo, e gravando e decorando, tendo de cor. E aí você vai amando e amando e amando. Não que você não possa amar um livro de não ficção e ao ponto de apreciar. Não. Por exemplo, eu apreciei esse livro. Eu vou deixar na descrição a resenha dele. A história do autor, Hans Oliver, que está aqui, ó, minúsculo o nome dele em destaque, me chamou muito a atenção. Mas eu não tenho esse livro todo de cor. Não tenho. Ele me chamou a atenção, a apreciação que eu fiz dele no primeiro momento não está mais em mim. O que está em mim é um estudo minucioso de algo que eu fiz dentro dele. A resenha eu vou deixar lá embaixo para vocês acompanharem. Agora, quando você aprecia um livro, você decora as partes do livro. Você decora o livro mesmo. Você decora toda a história. Você é capaz de declamar a história. Olha, gente, eu tenho dado boas gargalhadas lendo esse livro aqui, sabe? Espero que você fique bem, esteja bem. E se você quer se inscrever na minha próxima turma de mentoria de leitura, vou deixar um link na descrição para você se inscrever e ser avisado do próximo momento que eu vou abrir essas inscrições. Parabéns, Sábio, por ter chegado até o final desse vídeo. E eu entrei aqui para te avisar uma coisa. Isso foi um corte de uma live minha que eu faço aqui semanalmente. E eu sei que você quer saber mais detalhes sobre o que eu falei no vídeo. Então, eu vou deixar para você aqui do lado um link da live especificamente para você ver tudo o que eu falei, porque no corte é só um pedaço para te acionar para ver o vídeo todo. Fique bem, eu tô bem, até o próximo vídeo desse canal. Beijo.